Tem gente que sorri enquanto implode por dentro. É a pessoa que nunca pede ajuda, que faz tudo sozinha e sem reclamar. É a pessoa que diz, tá tudo bem, mas vive com o corpo travado, cheia de dores e aquele nó na garganta, como se estivesse engolindo gritos. Isso não é paciência, isso é defesa. Hoje você vai entender o traço de caráter masoca, a estrutura que aprendeu a se anular para não ser punida, aquela que prefere se calar a correr o risco de mostrar a dor e se sentir envergonhada por isso. Você já conheceu alguém que aguenta tudo e aguenta muito mais do que deveria? Alguém que vive se culpando, que evita confronto a todo custo, que parece bonzinho demais, mas explode em silêncio? Ou talvez esse alguém seja você. O masoca é o traço de caráter de quem cresceu sendo criticado, reprimido, humilhado, de quem aprendeu que expressar emoções é perigoso. E então, ao invés de bater de frente com o mundo, ele guarda tudo, segura tudo, engole tudo. O traço de caráter masoca surge quando a criança já tem vontades, desejos e impulsos, mas toda vez que ela se expressa, ela é corrigida, ridicularizada ou punida. Ela aprende que para ser aceita precisa esconder o que ela sente, precisa engolir a raiva, engolir o choro, precisa concordar com tudo para não ser humilhada, precisa obedecer a qualquer custo. E aí, o corpo dela vira uma prisão emocional. Ela finge que está tudo bem, mas ela carrega no corpo uma tensão que te aperta só de olhar. Eu vejo isso direto dentro do Be a Leader. E um exemplo é a minha aluna Renata, que fazia tudo certinho, assistia todas as aulas, não perdia um conteúdo, mas ela não conseguia pedir ajuda. Não ligava a câmera, saía da aula com medo de perguntar. E quando ela pensava em aparecer, ela travava, começava a suar, a tremer, o coração acelerava, a voz embargava. Era como se o corpo dela dissesse, é melhor não se mostrar, porque senão vão rir de você. E quando ela entendeu que aquilo não era um defeito, que aquilo era a dor do traço de caráter masoca, ela começou a soltar a voz, o corpo, a vida. O masoca é o traço da retenção. Ele segura tudo, emoção, desejo, opinião, tudo, até o movimento. É um corpo que guarda raiva congelada, culpa acumulada. E por fora ele parece prestativo, tranquilo, bonzinho e muito paciente, mas na verdade ele vive nesse modo de cooperação por obrigação. Ele obedece para evitar punição, ele finge que está tudo bem, mas lá dentro está tudo preso. Ele diz, deixa pra lá, quando ele queria dizer, agora é a minha vez. Ele ajuda todo mundo, mas ele se sente sozinho porque ele sente que ninguém ajuda ele. A grande mentira que aprisiona o traço de caráter masoca é, se eu me anular, ninguém vai me punir. E ele acredita que se ele falar demais, desejar demais, brilhar demais, ele vai ser ridicularizado, exposto, humilhado, como aconteceu na infância. Então ele se encolhe, se limita, se molda ao que esperam dele. E ele vive preso num ciclo de esforço e ressentimento, porque toda vez que ele diz um sim do lado de fora, por dentro ele está dizendo, mas eu não queria. E se a raiva que você esconde, na verdade, for um impulso de vida tentando sair? E se a culpa que você sente toda vez que você tenta ou pensa em se colocar for só um resíduo, um resquício de algo que não te pertence mais? A cura desse traço de caráter começa quando ele entende que se posicionar não é algo agressivo, é vital. Quando ele para de pedir desculpa por sentir. Quando ele percebe que ser intenso não é errado, é necessário. E no próximo vídeo a gente vai falar do último traço de caráter, que é o rígido. Aquele que troca a espontaneidade por perfeição, que precisa parecer impecável para não ser descartado.
e vive tentando controlar tudo com medo de ser trocado. O masoca não é calmo. Ele só aprendeu a engolir para não gerar conflito. Mas por dentro, ele está cheio de potência, de raiva que leva para frente, saudável, de desejo de dizer, agora é a minha vez. O processo terapêutico não é fazer o masoca explodir, é devolver para ele o direito de existir com força, com vontade, com vida, com intensidade, com potência e presença. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste dessa série dos traços de caráter, volta lá no episódio 1. Cada traço de caráter conta uma parte da sua história. Se você se viu nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Me conta. Você também engole o que você sente para evitar conflito? Curte, compartilha, manda esse vídeo para quem vive dizendo, deixa pra lá. Mas tem um furacão acontecendo dentro de si. E entra na nossa comunidade do WhatsApp. Lá a gente trabalha o corpo, as emoções e a liberdade de ser quem você é, sem ficar engolindo mais nada. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo, a participação é gratuita. Você não precisa se anular para ser amado. Você só precisa se permitir ocupar o espaço que sempre foi seu.